Boa noite, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. Hoje, para poder falar, embora um pouquinho atrasado nesse tema, sobre os dois netos. Não vou falar de meus netos não, mas de dois netos da mídia, como dizer assim, lacradora, né? Que agora está dando muito no que falar. Um é o tal do craque Neto, embora tenha bastante idade em relação a muita gente. Confesso que nem sei que time que esse cara jogou, ele é craque, quantos gols fez, mas é o sujeitinho que na Bandeirante estava falando contra o clube do Guarani ceder o espaço para poder pegar alimentos para poder distribuir para o Rio Grande do Sul. Talvez alguém pergunte assim, poxa, mas por que alguém faria isso? Simplesmente porque teria um político lá que o cara não simpatiza, não gosta, que seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. É lógico que o vídeo não é de cunho político, né, para poder eu tentar chamar atenção a um e desprezar outro. Embora todos muito sabem que a minha posição de direita, votei em Bolsonaro, votaria nele de novo, se ele pudesse estar elegível, então isso não vou esconder de ninguém. Não vou fingir uma coisa só porque para agradar espírito. Mas não é esse ponto que eu quero chegar. Quero chegar que o ponto que eu citei em outro vídeo, também há muito tempo, logo que ainda estava muito em alta a questão dessa tragédia, que ninguém tem que ficar contra um outro. Se um partido de esquerda, da parte de Lula, fosse fazer algo e distribuísse alimento lá, ajudasse, eu falei, todo mundo tinha que apoiar, não tinha que ficar contra não nesse momento, né? Não é poder ficar um partido contra o outro. Pelo contrário, eu acredito que nesse momento era para aflorar o melhor do ser humano. Mesmo que tivesse um deputado de esquerda lá, distribuindo coisas, um de direita também junto, não era para depois de algum mês, depois ou 2 meses, alguém ia lá, viu, os dois estavam juntos, ficam se pegando no Congresso, ele estava ali junto, ali, estão tudo fazendo o mesmo saco. Não era nem para isso. Era simplesmente para entender, não, aquilo ali é uma outra situação. É uma situação onde duas forças antagônicas tiveram que se unir para um bem maior que seria o povo. Então, nesse ponto, sem demagogia alguma da minha parte, se o presidente Lula estivesse fazendo algo mesmo para poder ajudar algo que tivesse, poxa, o cara está empenhando, eu não ia fazer um vídeo criticando, falando, tudo demagogia, tudo hipocrisia, tudo robô. Não, para mim o importante é que estaria ajudando o pessoal naquele momento. Mesmo que talvez alguém dissesse, ele virou petista novamente, não. O cara está fazendo algo, estaria fazendo. E o que acontece é que nesse momento, muita gente adora alfinetar, porque é uma pessoa, político, seja lá quem for, que a pessoa não simpatiza, para poder até, como dizer assim, impedir que a pessoa faça alguma coisa. Aí também o outro neto que eu estou falando é o Felipe Neto, que agora ele acha que está com cara de otário, porque o governo enganou ele, mas todo mundo sabia que o governo ia taxar imposto mesmo e sobre imposto. Um governo que gasta muito precisa de impostos. Não adianta, um país não vive sem imposto. Essa frase já foi dita há muito tempo. E um país que gasta muito vai precisar de mais impostos ainda. Mas é claro que na eleição passada é fácil falar que um era ditador, um que era isso, aquilo outro, era fascista, e também nazista, essas coisas todas. Mas a verdade é que admitir que o atual presidente está fazendo isso para poder, não para poder ajudar o comerciante. Porque se o governo preocupa a si mesmo com o comerciante, ele abaixa os impostos daquele comerciante. Abaixa os impostos
de um comerciante e não taxa ele da mesma forma que está taxando uma mega empresa ou uma indústria estatal. Mas por que não pode abaixar os impostos ou abaixar um pouco a carga tributária? Porque o Vale Mansão vai ser mantido como? Os melhores voos, aviões de primeira classe, mais caros, vai ser mantido como? O Vale Paletó vai ser mantido como? Aquelas direito moradia que o cara já tem, gabinete, tudo tem que ser com muito imposto. Aí na visão do senhor Felipe Neto, taxar esses produtos importados só está igualando as coisas. Porque é injusto um ser taxado muito e o outro vir de fora de ser taxado. Quando o mais certo seria não taxar o de fora para ajudar o brasileiro e diminuir um pouco a carga tributária de quem está aqui nesse país. Carga tributária é essa que a pessoa não vê retorno em nada. Mas é lógico, o luxo do político tem que ser mantido. E esse governo agora é luxo sobre luxo. Eu estou vendo muitos vídeos falando que esse craque Neto foi demitido da Band, outros já falam que foi só impedido de falar algumas coisas. Para mim pouco importa. Eu realmente não acompanho a Bandeirantes. Aqui em casa nem pega, eu já tentei sintonizar, não pega a Bandeirantes, só pega, acho que é aquela Band News, a Bandeirantes mesmo convencional não pega. Eu nunca nem sequer assisti um programa desse Neto. Eu lembro raramente dele, umas poucas participações de quando ele fazia Enquanto a Bola Não Rola. Mas era rádio, eu nunca vi a cara dele, nem sabia como que era. E é um cara que não dá para entender, ele era controverso, aquela coisa toda, falando de futebol. Aquilo até que é bonitinho, é engraçado. Aquele estilo explosivo, igual o Gerson Canhotinha de Ouro. Os caras falando de clube, falando de futebol, aquele embate todo. Aquilo é legal de ver falar, de ouvir o cara falando. Mas não dá para entender o camarada por causa de política querer boicotar uma coisa que é em prol do povo do Rio Grande do Sul. Até mesmo o pessoal da direita, as lideranças, se alguém de esquerda estiver fazendo algo em prol ajudar, fique a favor, não fique querendo torcer contra, torcer para aquilo dê errado. Porque essa politicagem, politização de uma tragédia é a coisa mais mais imoral que existe, vou dizer assim. Eu acredito que as pessoas de bom senso, como eu já falei nos vídeos há umas 3 semanas atrás, esqueceria tudo. São emissoras diferentes, se são direita, esquerda, centrão, pudessem reunir, se tivesse pessoas de bom coração. Olha, nesse momento não somos partido A, B e C, nem direita, centro, nem esquerda. Vamos só ajudar ali, não vamos nem estar pensando em voto ou fazer campanha em cima disso daqui a 1 ou 2 anos. Nós vamos ajudar que essa gente precisa. Olha, seria bonito, talvez isso até levantaria a moral dos políticos. Lá na frente seria um legado bom. Levantaria a moral para qualquer um, esquerda, direita, centrão. E acredito que o povo brasileiro, ele também queria ver isso, mas só que ele sabe que não existe isso, que não vai existir isso. Lógico, tem uns que estão ajudando. Aí, mais uma vez, esse Neto, ele foi na mesma narrativa da Rede Globo, que ninguém estava ajudando ninguém, era o povo que estava ajudando a si próprio, porque confessar que o povo estava ajudando é falar mal do governo. Eu fico vendo a que ponto o país chegou. Há uma ditadura bastante ridícula, sem precedentes,
Agora, uma pessoa ajudar as outras tá contra o governo? Eu me pergunto, então, o Criança Esperança tinha que acabar, não pode existir Criança Esperança? Tá errado. Que quem tem que ajudar as crianças carentes, as pessoas, as crianças que estão passando necessidade, criança desabrigada, tinha que ser o governo. Não pode uma emissora fazer um programa pedindo doações e aquele dinheiro ser revertido para poder ajudar a criança carente. Se bem que a gente vai falar que nunca viu essas crianças carentes, mas enfim, não querendo denegrir a imagem de ninguém, nem dizer que aquilo ali é mentira. Longe de mim isso. Mas aí, nesse caso, perdão, não seria estar envergonhando o governo? Ué, em vez do governo estar fazendo, precisa de pessoas estar doando coisas pro Criança Esperança? É uma pergunta a ser feita. Porque é de um absurdo imaginar que emissoras, agora emissoras, né? Se bem que uma, pelo menos, viu a dimensão que estava fazendo, fez o cara calar a boca. Calou o cara. O Neto está impedido de falar sobre coisas que não seja só futebol. Ao menos uma teve a hombridade de fazer isso. De ver, não, pô, isso tá feio. Não pode isso continuar. Não é questão que estão exaltando Jair Bolsonaro, sua equipe, que isso aí vai ser um gás para, quando ele voltar, poder se eleger, ou seja lá quem ele indicar também, porque ele ajudou. Não é isso, não. Porque se talvez não fosse um espaço do Bugre também ceder, não teria como fazer aquilo também. Então não é ele. São as pessoas assim. Então cada pessoa que doa alguma coisa, cada pessoa teria que estar se candidato a alguma coisa também. Aí seríamos milhões e milhões de candidatos, seja prefeito, governador, presidente, seja lá o que for. Mas o problema em tudo isso é que por causa de um partido político, de um pensamento, a pessoa quer destruir uma boa ação, que é para ajudar realmente o povo do Rio Grande do Sul. Eu já falei isso em outro vídeo, o povo lá não está nem pensando se aquela doação veio de Lula, veio de Bolsonaro, veio de Ciro Gomes ou de qualquer outro lugar. Ali, naquele momento, o povo ali não está pensando em política, está pensando em ser ajudado. Poxa, o cara, num programa de TV, abre a boca para falar besteira. Eu já falei várias vezes aqui, não querendo me fazer de coitadinho, evidentemente. Pô, mas meu canal é um macro canal, menor que um micro canal ainda. Pô, eu me preocupo em não querer falar besteira, em não ser leviano nas coisas que estou falando. Caramba, o cara numa emissora de TV, o cara não tem aquela preocupação em não ser leviano. Aí mostrou a imagem dele, ele olhando para a tragédia, dando um sorrisinho cínico. Poxa vida, eu fico imaginando o que é isso, gente. Que falta de amor, que falta de moral, é tudo. Pior que se chamar um cara desse de canalha, de cafajeste, a gente que pode ser processado. Poxa vida, eu não entendo isso. Aí tem agora o outro Neto, o Felipe Neto, querendo dar uma que foi enganado. Olha, eu não menti não. Quem mentiu foi o governo que falou. E agora é porque Lula fez um falso governo, porque baseado em liderança. Olha, mas todo governo tem que fazer isso. Todo governo tem que fazer, muitas vezes, uma união com quem não quer. Não era assim também no governo passado? Teve que fazer muitas vezes união com quem não queria, porque senão não consegue governar. Não é assim que funciona os trâmites da política. Como eu falei, parece igual aqueles episódios de desenho animado mesmo. As forças do mal têm que unir com as forças do bem para poder vencer um mal maior. Só que parece aqui que o mal maior sempre é sempre eles mesmos. Ou seja, os culpados são sempre os mesmos. Aí agora o cara fica com
dizendo com que cara eu fico, mas todo mundo sabia que Lula ia vir poder trazer imposto de volta, fortaleceu o sindicato novamente, quando o próprio imposto que tirou do combustível, os repórteres da Globo dizer que o presidente Bolsonaro estava querendo ser populista em tirar esse imposto, que não sei o quê, porque populista só pode ser o Lula, é claro, né? Aí a gente vê como as coisas funcionam, como o governo ele quer ser, vamos dizer o seguinte, o governo não, perdão, como que as pessoas querem fingir que enxergam uma integridade num governo que só sabe que era para ser corrupto, que já foi corrupto, e seria corrupto esse novo governo. E o Felipe Neto sabia muito bem disso. Ele sabia que esse governo só daria isso. E não é só a culpa do Felipe Neto, dos isentos também. Porque eu vi uma avaliação muito interessante. Quem se isentou de votar não atrapalhou o Lula. Atrapalhou sempre o lado do Bolsonaro. Porque quem votou em Lula estava convicto de votar nele mesmo. Mesmo não tendo a convicção do que aconteceria com o país. A gente vê os dois netos que estão aí na mídia, um que nem precisava, podia só estar lá só falando de futebol, estaria na dele, mas eu não entendo essa vontade de lacrar, eu não entendo essa vontade de querer defender tanto um lado e sabendo que está defendendo de forma errada. Eu já falei, eu sou de direita, tenho minha posição política correta, mas se eu visse alguém do PSTU, PSOL, PCO, PCdoB, PCB, até do próprio PT, lá fazendo algo, estaria dando os parabéns, eu não estaria falando tudo hipocrisia, tudo isso, não, estaria dando os parabéns. Porque o importante é ver as pessoas que estão necessitadas. Eu fico vendo, caramba, parece que não consegue entender isso. Não consegue entender que não era para politizar um problema desse. Igual quando aquela barragem também em Minas cedeu, o presidente estava viajando, aí foram querer dizer aquela Marina Silva, sei lá, foi dizer que a culpa foi do presidente. Pô, o presidente estava viajando, se ele estivesse no Brasil, a presença gravitacional dele evitar da barragem romper. Quando também nesse momento aí, ninguém está dizendo que a culpa é de Lula pela aquela inundação no Rio do Sul, não. Também a culpa não é dele também, não. Verdade seja dita. A culpa é a omissão. É chegar bem mais tarde e ainda querer proibir que as pessoas ajudem. Ninguém pode ajudar, porque senão está falando mal do governo. Parece até o quê? Miliciano em favela, que não quer deixar muitas vezes uma ambulância entrar para socorrer alguém, se não pedir permissão eles primeiro. Que negócio é esse agora? Que parada é isso agora aí, então? Só que daqui a pouco, por isso que as pessoas começam a acreditar, então, daqui a pouco vai ter que pagar taxa para ajudar o povo lá. E quando os caminhões foram barrados mesmo, e foi dizer que aquilo era mentira, era notícia falsa, e é isso tudo que nós vemos como o Brasil desenrola. Esse Neto, ele queimou totalmente. Eu já não conhecia ele mesmo, também não faço nem questão de conhecer ele. Agora que alguém vai dizer assim, poxa, você era para conhecer pela tua idade, mas não cheguei a conhecê-lo totalmente. Um craque, qual time jogou, quanto tempo jogou, quantos gols fez, quantos títulos ele tem. Eu não ligo a mínima. Agora, o negócio é que esse cara agora vai perder a credibilidade dele, né? Espero que sim, né? Porque pra mim não passa só de mais um idiota. Um idiota que ficou politizado do lado errado. E o lado errado, quando eu digo, em vez de olhar para as vítimas, olhou para o seu conceito de política. Isso aí
eu vou ficar contra, até mesmo se fosse alguém de direita, pode ser o cara mais de direita possível. Se tentasse boicotar uma ação de alguém que fosse ao contrário, eu vou dizer, não estou do teu lado não, cara. Não estou. Eu vou sempre citar o exemplo de Jesus. Quando os discípulos chegaram, mestre, alguém está expulsando o demônio, não me segue. Jesus falou, não impeçais. Não impeçais. Quem não é contra nós, é por nós. E é isso aí. Eu acho que quem não está contra o povo, está a favor do povo. Diferente que a pessoa fala assim, mas eu nem ligo, não vou votar em Bolsonaro, não sei o quê. Não é para a pessoa exaltar, dar nenhuma honra, nenhuma glória para Bolsonaro, não. Mas é só entender que aquela ação ali realmente é para ajudar quem está necessitado. Queira Deus que quem está hoje de palhaçadazinha, indo contra, não venha passar um dia por uma situação dessa. É igual a pessoa que não sabe o que é perder um filho, perder um parente, de doença ou qualquer outra coisa. Muitas vezes fala, se fosse comigo não aconteceria isso. E alguém fala, queira Deus que isso não aconteça contigo, com a sua família. Sabe? Então queira Deus mesmo, e em nome de Jesus, lógico, eu jamais vou torcer por mal de ninguém, que ele não precise passar por isso. De querer ter ajuda, e a ajuda está sendo vetada por politicagem ou qualquer outra coisa. Queira Deus, seu neto, que nunca você venha passar por isso, nem você, nem alguém da sua família. Tá bom? Por aqui eu estou deixando esse vídeo. Espero que curtam, comentem, compartilhem. Se alguém for contra a minha opinião, pode falar também. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tá legal? Uma ótima terça-feira a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.